Estamos no ar, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal, sejam bem-vindos ao Papo de Paddock. Sempre ao meu lado, Nicolas Giafone, como você tá, meu amigo? Tudo bem, Ale, e você? Eu tô bem. Ale, hoje o cara é diferente, tá? Tricampeão da Porsche Cup, ele tem mais de 50% de aproveitamento em pódios na Porsche Cup e agora decidiu migrar para andar de Lamborghini e GT4 Toyota nos Estados Unidos. Você quer apresentar o cara? Não é pouca coisa, né? Não, é uma não máquina. é pouca coisa. Faça as honras, apresente o nosso convidado. Werner, é um prazer te receber. Obrigado por topar estar aqui com a gente. Queremos falar um pouquinho sobre corrida hoje, vamos? Boa. Bom, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui também. É muito legal o programa. Eu tenho assistido já alguns e gosto bastante do conteúdo de vocês. Fico muito feliz mesmo. Werner, voltando um pouquinho à tua história, a gente quer saber como que isso começou. Quando surgiu essa paixão pelo automobilismo? Cara, desde pequenininho, assim, na verdade, eu sempre gostei de carro, moto e tudo. Quando eu era bem criança, meu pai chegou a correr de kart e sempre gostou bastante. Então, uma coisa que veio dele, eu lembro de pequenininho, a gente acordava de madrugada para assistir corrida do Senna, essas coisas assim. E era muito legal. E foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas só fui fazer mesmo depois de grande, quando eu comecei a trabalhar e fui comprar meu kart. Então, comecei um pouco tarde no automobilismo, com 18 anos. E aí fiz uns treinos de kart e logo fui para os carros. Foi andar de Fórmula? O que você foi fazer? Eu comecei de Fórmula São Paulo na época. O que era essa Fórmula? Eu fui tentar pesquisar e eu não consegui achar que carro que era. Cara, era o carro da Fórmula Chevrolet que corria no Paulista. Na época, era meio que onde a galera que saía do kart assim ia andar. Eu tava vendo umas fotos esses dias, porque uma das equipes lá nos Estados Unidos me pediu foto do começo e tudo. Eu fui ver, cara, eu fiz corrida com Suzuki, eu fiz corrida com vários pilotos, assim, alguns até que na época eram bem conhecidos e hoje já acabaram parando, né? Nosso esporte não é fácil. E era isso, era uma corrida do Paulista e o grid era bem legal. Quantos anos você fez de Fórmula São Paulo? Eu fiz de Fórmula São Paulo, eu treinei 6 meses e fiz 3 etapas. Tive bons resultados assim nas 3 primeiras corridas e aí eu decidi ir para a Fórmula Renault. Só que foi bem no ano que a Fórmula Renault acabou. Então, o próximo passo era a Fórmula 3. Eu treinei de Fórmula Renault. Caramba, e teve que fazer o salto. E tive que fazer o salto para a Fórmula 3. Faz muito rápido, né? E aí eu lembro que, minha primeira corrida de Fórmula 3 foi um desastre, assim. Porque o volante era pesado, o pescoço também, já é um carro com bastante downforce. Muito downforce. E aí eu lembro que, o primeiro treino, assim, eu pisava no freio, minha cabeça baixava, assim, eu vinha no queixo, eu tinha que fazer força para levantar. Mas, cara, foi bom, minha evolução foi rápida também na Fórmula 3. Eu fui o segundo ou o melhor estreante naquele ano. Temporada que eu fiz completa. E aí depois tive que acabar, assim, tive, sei lá, esse período todo foram 4 anos de automobilismo. E aí teve aquela crise em 2008, a empresa da minha família acabou caindo na crise, a gente teve problema e eu tive que parar de correr. E aí eu fui no meu segundo ano de Fórmula 3, né, que seria o ano para disputar campeonato. E aí eu tive que parar e só fui voltar a correr de novo em 2016. Você ficou 8 anos parado? 8 anos parado. E assim, nada de automobilismo? Zero, só trabalhando? Nem kart, só trabalhando. Caramba. E aí, pra voltar deve ser um processo absurdamente exigente do piloto, né? A gente fica falando de ficar 1 ano parado, Exato. Que é ruim, imagina ficar 8. Aí, totalmente fora de físico, sei lá, 15 quilos mais pesado. Aí eu voltei, eu tinha tenho uns amigos que correm de rally, e aí eles que botaram pilha, vai lá fazer uma com a gente, Mitsubishi Cup, não sei o que, eu fui, 2016. Fiz a temporada inteira, cheguei a ganhar etapa ainda, fui 3º no campeonato. Que demais. Nunca tinha andado de rally, legal pra caramba. É muito divertido. É outra coisa, assim, é outro esporte, é uma outra adrenalina, mas é muito legal. E aí, no final do ano, eu falei, acho que eu vou tentar voltar pro asfalto. Vamos ver como é que vai esse negócio.
Aí eu lembro que eu falei com o Vander, da V10. Sim, sim. Aí o Vander me passou o contato do Denner, fez a ponte, eu conversei com o Denner, e aí o Denner me falou, pô, vai lá, primeiro treino é por minha conta. Eu falei, Denner, eu sei como é que funciona esse negócio. Se eu for para treinar, eu vou acabar fazendo a corrida inteira. Então já vamos combinar agora o jogo. E aí... Não me ilude agora. Me ilude agora, vou fechar logo. Exatamente. É bem isso. E aí, aí eu fiz a etapa de Endurance em Goiânia, na Cup, já na categoria principal, com o Fábio Alves, era um piloto que tinha sido campeão da Challenge, né? Acho que um ano antes. Cara, eu fiz um bom quali até, acho que eu tomei 6 décimos da pole. Você ainda lembra todos esses anos depois? Lembro. Pô, primeira corrida, depois de 8 anos, eu tomei 6 décimos da pole. Foi uma vitória, quase. Foi caramba. Até que eu não... Tô bem ainda. Tô bem. Né? Acho que eu sei um pouco como é que funciona esse negócio ainda. E aí a gente ficou em quinto na corrida. Aí, cara, lombriga mexe não tem jeito, né? Aí tem que voltar. Aí eu fiz a última etapa da Fórmula 1 de sprint, ganhei uma das corridas na chuva, fiz a última etapa do Endurance com o Ricardo Rossetti, a gente tava bem pra caramba na corrida, assim, mas furou um pneu, um azar, acabamos, sei lá pra trás, e aí, 2017, a partir de 2007, fiz a temporada inteira. Acho sensacional que você lembra dos detalhes de cada corrida dessa sua volta. A preliminar de 2016 da Fórmula 1, foi a corrida mais marcante que você teve? Cara, foi engraçado essa etapa, assim, porque... uma coisa é endurance, né? A gente tem o carro lá, tem o pit. Naquela época a estratégia era mais aberta. A gente fez o feijão com arroz sem pretensão nenhuma, assim, e deu certo o pódio. Para sprint é outra pegada, né? E aí eu lembro que eu tive um problema no carro na classificação, larguei... Na verdade, nos treinos... Não, naquela época a gente não tinha treino na Fórmula 1. Chegava direto pro quali. Tá brincando? Mas não tinha nenhum no final de semana? Não era, era um quali um pouco maior. Era um quali de meia hora. Caramba! Mas já era o quali. Que loucura, não E sabia. aí eu tive naquela época a Porsche só tinha os slots era o quali corrida. Não tinha... Hoje tem um slot para treino para cada categoria. Uhum. E aí eu tive um problema no quali no carro, classifiquei lá para trás, assim. Aí na primeira corrida, eu cheguei em terceiro e na segunda, que aí eu não lembro quanto inverteu, tem um sorteio lá, eu ganhei. Tava uma baita chuva, eu acho que foi aquela corrida que o Alonso bateu e arrebentou o carro no café. Eu lembro, nossa, verdade, foi aquela coisa que caiu o mundo em São Paulo. Que até o Verstappen perdeu o carro também no café e aí pegou de novo. Acho que foi aquele ano. Ele passou as Mercedes por fora no sol, na largada. Foi 16, cara. Eu não lembro. Acho que foi isso. Eu sei que na Fórmula 1 teve um baita acidente, assim. Eu acho que foi o Alonso. Mas foi um resultado marcante, porque foi meu primeiro final de semana de sprint. Eu tive um terceiro e um primeiro lugar. Mas eu acho que tiveram outras corridas, assim, outras vitórias que foram mais marcantes do que essa. Se você fosse pegar... Aliás, outra coisa que eu fiquei pensando quando eu recebi a confirmação que você vinha, nesse ano você fez os dois ao mesmo tempo, né? Você fez o sprint, fez o endurance. O que eu fiquei pensando eu nunca fiz 2 campeonatos no mesmo ano, e é muito difícil você ver pilotos fazerem isso com uma certa frequência. Como é que você muda a chave dentro do carro para um estilo de corrida e outro? Porque uma você precisa fazer acontecer rápido, e a outra... Cara, é pensamento de longo prazo, né? Deve ser difícil isso. É tranquilo, não é... falando do cenário na Porsche, assim, é tranquilo porque, primeiro, o carro é igual. E não é no mesmo final de semana. Então, é normalmente como uma etapa comum do campeonato, que a sprint foi, sei lá, um mês atrás, entendeu? Uhum.
Então é mais tranquilo virar o chip, assim. Tá, dá tempo de resetar, né? Eu lembro que no começo, nos primeiros anos, era normal fazer uns errinhos assim, tipo de querer demais na hora errada, sabe? Como se fosse uma sprint de 25 minutos. E aí tomar um pouco mais de risco. Mas depois, com o tempo, cara, a gente acostuma. É outra pegada, uma pegada bem mais tranquila. Essa experiência eu tô tendo mais agora, né? Esse ano com a Lamborghini e o Michelin, o Super Troféu e o Michelin Challenge no mesmo final de semana. São 2 carros completamente diferentes. E aí precisa virar a chave muito rápido, né? Imagina, ali. Não, tem que virar a chave em 15 minutos, às vezes. Em Sebring, eu saí de um carro eu terminei a corrida na Lambo para largar na GT4, no Supra. Fora o estresse que é, né? A transição. Cansaço, tudo, né? Você só se joga, né? Cara, a primeira corrida, a primeira pista, Sebring não é uma pista tranquila, né? Sebring pula. Aquele último setor de Sebring lá é uma coisa impressionante. E aí foi uma corrida tensa, assim, na Lambo. Apesar de ser um stint curto de 25 minutos, foi uma corrida tensa, sabe? Mentalmente mais desgastante do que o normal. E eu ia guiar depois 1 hora no Supra. Nossa. E tive que fazer assim, tive que me reidratar, comer alguma coisa, acalmar, respirar para sentar no carro e lembrar de tudo 15 minutos depois. Exige muito. Você teria essa mentalidade não tão sei. rápida assim? Não sei. Realmente não sei. Eu vejo o Beto Monteiro fazendo isso, às vezes, com a Truck e a NASCAR, e eu já acho um absurdo. Porque ele sai do caminhão, ele vai direto pra NASCAR, ele volta, ele vai direto pro caminhão e... Chega no final do dia, o Beto parece estar acabado. O desgaste mental é enorme, assim, e... não é fácil. Eu não tinha ideia de que seria tão desgastante. Digamos que você dorme bem de noite no hotel. É. Dorme pesado. Querendo ou não, tem que dormir. Berna, Sprint 2018, o que tornou essa temporada tão especial para você? Cara, foi um campeonato super disputado, né? Eu cheguei a gente chegou na última etapa, tinham 4 pontos separando os 3 primeiros. E eu fui para a última corrida empatado com o Miguel Paludo. E a gente estava empatado até a quantidade de terceiro lugar. Tá brincando. Então não tinha o que fazer. Quem chegasse na frente ganhava. Foi um campeonato de, obviamente, consciência, mas faca no dente o tempo inteiro, assim, sem muita margem para erro, sabe? É difícil porque é difícil você regular, né, o quanto que eu ataco, o quanto que eu me preservo. Eu tô disputando um campeonato, mas ao mesmo tempo é o que você falou. Eu preciso ganhar porque senão eu perco. Eu preciso chegar na frente do cara. E aí é muito fino, né, essa linha entre eu vou pro tudo ou nada, mas eu também preciso terminar as corridas. É muito difícil. E aí eu acho que ele fez a pole na corrida do sábado. Na verdade, no quali ele fez a pole, largou em primeiro na corrida do sábado. E na largada ele me segura para cima, assim, para defender qualquer freada pra eu colocar por fora na primeira do S. E aí acho que eu fiquei em segundo, atrás dele a corrida inteira. Putz, Porsche Interlagos para passar é super difícil, assim. Por quê? Porque é a pista que todo mundo mais anda. Todo mundo sabe o limite, sabe o caminho, e tudo é sempre... Pode ver, são as corridas mais disputadas com os tempos mais próximos, assim, no grid todo. O povo erra menos, né? Todo mundo erra menos porque conhece bastante. É a pista que mais anda, já não é fácil, é um carro que freia muito dentro, tudo isso, assim. Entendi. Então eu fiquei atrás dele a corrida inteira sem conseguir passar. Eu acho que foi isso. E aí inverteu, eu lembro que para a corrida de domingo inverteu o número par. A gente tem um sorteio para não ter a história de, putz, vou largar em 10º, vou largar em 8º, eu fico aqui para largar na frente
na outra tem um sorteio, tem uma variação. E aí eu lembro que precisava cair um número par para eu largar por dentro dele. E aí caiu, sei lá, acho que era 4. Eu larguei, caiu, inverteu certinho, assim. E aí eu fiz a mesma coisa. Na largada eu tentei segurar ele para dentro, só que eu lembro que eu vi um buraco, assim, abrindo, e eu botei o carro, e nessa eu já abri, eu botei 2 carros entre a gente. E aí foi mais uma corrida no final de administração, sabe? Perfeito. Mas foi eu assisti esses dias, eu consegui... Naquela época, a gente não tinha transmissão no YouTube nem nada, então não dava para assistir a corrida depois. Era ao vivo só e pronto. E aí eu consegui pegar a gravação da corrida e assistir. Foi bem legal. Que legal. E aí, então, 18, você conquista o título na sprint. E logo no ano seguinte, você sobe para geral e conquista o título também. Não, eu já comecei na geral. Ah, já era geral? Já era geral. Ah, tá bom. E aí, no ano seguinte, eu fui campeão overall, né? Que engloba as 2 pontuações. Entendi. Do sprint e da endurance. Foi mais desafiador do que 18? Cara, 18 foi um ano que eu ganhei o campeonato sprint, eu fiz a endurance com o Jimenez, a gente quase ganhou o endurance, quer dizer, era um ano que, se eu não tivesse errado na última etapa do endurance, que eu dei um toque e acabei furando o pneu, e a gente acho que a gente estava segundo, ou estava em primeiro ou estava em segundo na corrida, nós teríamos sido campeões da endurance também, e eu teria ganhado o ano inteiro, sabe? Feito tudo. Mas 2018 foi um ano que eu estava muito bem, assim. 19 foi um ano mais difícil. Pressão do título, tinha sido campeão, queria fazer de novo, acabei errando, batendo mais e tudo. A gente teve depois problema com o carro, muito também por causa desses erros que eu acabava cometendo. Eu lembro que eu bati com o Paludo em Portugal. Eu tinha feito a pole, só que eu tinha uma punição da corrida anterior de sprint. E aí eu perdi, tinha 5 posições para pagar, acabei largando de trás, queria recuperar rápido, fui frear na sujeira, acabei batendo nele na freada e meu carro ficou ruim assim o resto do ano, sabe? Não é fácil. Você vir de um ano que você é campeão e aí acaba que às vezes não é nem dos outros, mas você gera uma expectativa em cima de você mesmo, né? Pressão também, né? E aí, eu acho engraçado que o piloto ele faz isso sem querer, né? Você quer conquistar algo, aí você conquista, só que no momento que você conquista, você leva a barra. Exato. E aí você fica nessa sempre e é muito difícil de lidar. Não, se não tem... Depois, uns 2 anos depois, assim, eu comecei um trabalho com o Pedro Lobo, um coach mental, assim, para um psicólogo, justamente para trabalhar esse lado, porque, cara, tiveram outras oportunidades assim de ser campeão e que justamente essa pressão interna acaba atrapalhando muito. Mas então 2019 foi um ano mais sofrido, assim. E para falar bem a verdade, eu nem esperava muito esse campeonato overall. Você falou de uma coisa muito interessante, que é o preparo mental, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. E eu queria saber como que você se prepara e se cuida mentalmente. Que você está correndo, entra tarde no automobilismo, aí tem que parar por um determinado tempo, volta, aí um ano está bem, no outro não está. Como é que você lida com tudo isso? Como é que você se prepara para o futuro? Cara, isso é a vida, né? Se a gente for ver, todo mundo tem todas as profissões têm isso. O esporte acaba talvez sendo um pouco mais falado porque a gente tem uma pressão interna e externa por desempenho. E é muito nosso, né? Do nosso corpo, assim, da nossa cabeça. Não tem muito... a gente precisa estar o mais consciente possível em todas as corridas, as etapas e tudo, independente do que está acontecendo no entorno. E
faço desde 2022. Eu faço um trabalho com o Pedro Lobo, como eu falei, que trabalha com vários outros pilotos, de preparo mental mesmo, com exercícios de meditação, respiração, sessões de acompanhamento semanais e tudo isso. Acaba que ajuda muito, cara. Às vezes a gente se sente incompreendida, né? E aí quando vem um profissional, mesmo que ele não tenha exercido a função no esporte, é muito bom você ter alguém que converse, alguém que você possa falar, porque é só um momento de descompressão, né? Você faz uma meditação, às vezes tudo você precisa é 10 minutos quieto, respirando sozinho para que volta acalmar, um pouquinho. E a gente aprende também, que era uma coisa que eu tinha dificuldade antes, a nos regular, né? Hoje eu sei a hora que eu começo a ficar mais nervoso, num nível que vai me atrapalhar, porque o nervosismo sempre tem, a ansiedade sempre está lá, a gente só precisa aprender a trabalhar com ela, usar, né? administrar ela, ou também não, né? Ou aceitar e falar, beleza, é isso, vamos embora e vai ser assim. E a controlar também, porque às vezes, cara, são coisas tão pequenas que começam a nos tirar do sério, que quando a gente vê, vira uma bola de neve e tá atrapalhando muito mais. E aí, antes de você migrar para os Estados Unidos, você completa, a última coroa que faltava na Porsche, que era a Endurance. Como é que foi a temporada para você? Cara, foi muito legal, assim, falando da temporada como um todo, eu fui o piloto que mais ganhou corrida na sprint, na temporada sprint. Acabei não ganhando o campeonato por outros problemas. Mas... e na Endurance a gente estava muito bem. A dupla com o Rubinho funcionou super bem. A gente estava sempre consciente, tudo. Por mais que às vezes o carro não funcionava como a gente queria, a gente conseguia dar um jeito de trabalhar isso e ter bons resultados. Eu acho que a nossa corrida na Argentina deixou isso muito claro, assim, pro time ali, porque a gente tinha dificuldades com o carro desde o primeiro treino e nós conseguimos... Nosso quali foi bem para trás, e a gente conseguiu salvar ainda um segundo lugar na corrida. Caramba. Cara, a corrida essa sim foi, acho que, a corrida mais maluca da minha carreira. Por quê? Porque a gente foi para a última... A gente teve um problema no quali. Nós largamos lá atrás. O Marçal e o Enzo, que eram os nossos adversários diretos pelo título, a gente estava empatado também em pontuação, com o mesmo resultado, um primeiro e um segundo. Eles estavam largando na pole, a gente precisava chegar na frente deles de algum jeito. A gente largou, acho que em oitavo. E, cara, furou um pneu deles, a gente tomou um pênalti de pit stop do tempo mínimo. A gente, cara, teve de tudo. Aquele assim. Tipo, tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. Mas foi umas 3 vezes. Aí a gente tava, sei lá, em segundo... Não, a gente tava em terceiro. No último pit... a gente teve um problema no pneu do Rubens, que ele achou que tinha furado, mas não tinha. E aí ele fez mais uma parada. Nossa. Que caos. Que caos. Foi uma maluquice, assim. Foi uma corrida foi um estresse... Superação, né? Que você foi se superando a cada obstáculo ali. Que é um time, né? A gente trabalha, os 2 pilotos, o engenheiro ali, o estrategista, todo mundo, e o resto da equipe, fica todo mundo super, super pilhado e todo mundo tentando fazer a sua parte. Eu sei que no final, cara, quem tava fazendo o cálculo de campeonato era o Caio, assessor de imprensa, que é repórter, né? Não é nem um cara de humanas e não de exatas, né? Eu fico imaginando que para você ter tido o Rubinho como companheiro deve ter sido muito bom para aprendizado, né? O cara que
guia pouco, graças a Deus, É. ter ele como referência deve encurtar muito a sua curva de aprendizado, né? Para realmente, assim, no fim de semana dentro, fim de semana fora, você ter ele como referência deve ser um privilégio muito legal. É. Cara, assim, ele já corria com o Franco, meu companheiro de equipe lá na Marte, há 2 anos. Então eu já dividia o box com ele e já via ele trabalhando, legal. faziam 2 anos. E eu já tinha aprendido algumas coisas, assim, por mais que com aquela distância de um carro para o outro, Claro. aprendendo, já tinha, eu falei isso para ele, já tinha aprendido bastante. Cara, por sorte eu tive bons companheiros de equipe, ele, o Zonta, 2 ex-Fórmula 1, o Zonta foi meu companheiro de equipe por 2019 até 2024. Caramba, muito Não, tempo. desculpa, 23. Então, 4 anos. um outro cara que eu também aprendi muito. Quase um relacionamento. Exatamente. o que me chamou muito a atenção em relação ao Rubens, trabalhando com ele no mesmo carro, assim, é o feeling do carro que ele tem. Além de ser um cara muito rápido e tudo, apesar da idade, o feeling dele do carro é absurdo. Werner, eu tenho muita curiosidade de saber qual que é a principal diferença de pilotar um Porsche e Lamborghini. Deve ser absurdamente, né? Cara, é porque são carros totalmente distintos, né? Primeiro que a Lambo, se a gente descontar o restritor de potência que tem lá, é um motor que tem 720 e poucos cavalos, original. Eles botam o restritor para baixar para 620. Então é um negócio absurdo. Assim, 620 cavalos num carro de corrida, se no carro de rua já é um absurdo, já é muito, no carro de corrida é muito mais. As pessoas acabam não tem essa dimensão, noção, né? assim, essa noção. Mas são, sei lá, um GT3 tem 550 cavalos. E o Porsche tem o motor atrás do eixo traseiro, né? Que é uma coisa que faz o carro único, assim. É um outro jeito de guiar do que qualquer outra coisa. Mas os dois são, cada um no seu jeito, os dois são super divertidos. Para você se adaptar foi tranquilo? Eu ainda estou me adaptando, para falar a verdade. Assim, é um carro bem diferente. É um carro com potência maior, um pneu mais estreito, porque originalmente esse carro com o pneu original do projeto, ele era um carro que é 2 segundos mais rápido do que um GT3. É mesmo? O carro é muito rápido. Se botar o pneu na dimensão certa ali e tirar o restritor, é muito rápido. E aí eles foram tirando potência, diminuindo o pneu e tudo para deixar o carro mais lento e, consequentemente, mais seguro também, porque é uma categoria que tem de tudo. Tem piloto profissional e tem gentleman driver. Então, tem que ser um carro seguro para todo mundo. E aí, é um pneu diferente, é um carro diferente, uma plataforma muito mais rígida, muito mais parecido com um protótipo, assim, tipo um P3, do que um GT para guiar, mais ou menos. Com um pouco menos de gripe pelo pneu um pouco mais estreito. Mas é um carro super divertido também. E por quê? O que te levou a sair aqui do Brasil para os Estados Unidos, principalmente IMSA e as 2 categorias que você está fazendo? Cara, é por desafio mesmo. Querer um desafio diferente, um desafio maior. Apesar de eu estar super bem posicionado na Porsche aqui, com um baita patrocinador e tudo, eu queria mais. E eu comecei a acompanhar as corridas do IMSA o ano passado com o Nasser. Ele que me apresentou o campeonato assim, e tudo. E o plano desde o início sempre foi ir para o WeatherTech. Tentar achar uma vaga na GT3. Só que, cara, americano já é fechado entre eles, né? Mas é um mercado... E por mais que eu tivesse um cara como o Felipe me ajudando lá e tudo, me apresentando para as equipes, e tivesse um bom background aqui no Brasil, com resultado e tudo, bons parceiros de equipe e tudo mais,
Cara, o americano pode ser, assim, uma coisa que eu vi, assim, pode ser, sei lá, piloto de Fórmula 2, ex-piloto de Fórmula 1. Se o cara não te vê andando e falando, de fato, esse cara é bom, ele não te compra. Mas é verdade. Verdade. Tem que ir lá e apresentar um cartão de visita. E para fazer isso no GT3, eu ia ter que levar muito dinheiro. Não fazia sentido. Uhum. E aí eu comecei a procurar alternativas. E aí o Thiago Cortez estava montando a Panam lá para fazer o GT4. A gente já vinha conversando, porque ele me viu nas etapas lá quando ele estava... Até o ano passado ele trabalhou na Ferrari. Uhum. E aí ele me viu nas etapas, me contou o plano. E a gente começou a conversar. Só que, cara, o nosso meio não é fácil. Para fazer acontecer, as coisas têm que estar muito alinhadas. E eu não queria, pela minha idade também, eu não queria deixar de estar no grid esse ano. Uhum. E aí, por mais que as coisas estivessem super bem encaminhadas com ele, a gente não tinha assinado ainda e a gente sabe muito bem que até assinar... Você não pode comemorar. Não tem nada certo. E mesmo depois de assinar, se o dinheiro não está na conta, as coisas não valem muito. Eu comecei a ver outras oportunidades. Aí o Kiko Porto fez um post no Instagram. Na verdade, compartilhou um post da Rafa no Instagram que eles estavam abrindo uma vaga num carro Pro do Super Troféu. E aí o Pedro Lobo, que trabalha comigo e trabalha com o Kiko também, me encaminhou o post falando, pô, olha isso aí. Eu mandei uma mensagem pro Kiko, ele me botou em contato com o manager da equipe, conversei, contei minha história, não sei o que, o cara gostou, eu fui pra Sebring fazer um teste e a gente fechou. Cara, que fantástico. E aí eu fechei a GT4 também. E aí no final eu me vi com esse problema de estar com duas categorias ao mesmo tempo. Em 2 campeonatos, quer dizer, em 2 categorias diferentes no mesmo final de semana. Meu Muita Deus. coisa. Não. O que você consegue levar de aprendizado aqui do Brasil lá para fora? Pode ser tanto para dentro das pistas, mas também como formação de caráter mesmo e de piloto que você aprendeu aqui. Você acha que hoje você olha nos Estados Unidos e fala, cara, se eu não tivesse tido a oportunidade de crescer no Brasil, eu ia estar sofrendo muito mais agora? Cara, eu acho que experiência e maturidade, sim. É o que mais me ajuda lá hoje. Tanto maturidade como pessoa, mas como piloto também. E as experiências que eu tive aqui guiando Fórmula, GT, protótipo, essas coisas, esses carros que me dão um pouco de base. Mas chegando lá, assim, as pistas são completamente diferentes das pistas. Isso era outra coisa, né? Não tem nada a ver com o Brasil. Tem nada a ver. Nada a ver. As pistas são completamente diferentes do que o Brasil. O Brasil é muito Europa no estilo de pista. Os Estados Unidos é outra coisa, assim. Pensa que é que nem arquiteto, Ale. Cada arquiteto tem um estilo, cada país tem um estilo de arquitetura. É a mesma coisa com as pistas. Nos Estados Unidos é um conceito de pista muito diferente. Pistas extremamente rápidas, curvas de alta na grande maioria. Sempre tem uma outra parte travadinha, mas de maneira geral precisa ter bastante coragem para andar lá. Sem área de escape. Sem área de escape. Quando tem área de escape é grama. Não tem... E quando tem área de escape vira pista, porque track limits é uma coisa que não existe. Exatamente. Muito. Você só vai. Só vai. É muito doido, assim. As pistas são bem raiz, assim. Pelo menos as pistas que eu andei até agora. Com exceção de Laguna, que talvez é a pista que mais se pareça com o padrão que a gente tem no Brasil e tem na Europa. Apesar de ter, assim... Asfalto, quando não tem zebra, é asfalto-areia. Quando tem zebra, é asfalto, zebra-areia. E parece que chove o tempo inteiro lá, porque a pista... O cara sai, volta, traz areia para a pista. Tem que sair da curva meio olhando a zebra de fora, assim, para ver se ela tá meio amarelinha. Se ela tá meio amarelinha, não pode ir lá. Você chegou a andar em Virgínia já, não? Ainda não. Cara, eu lembro, 2023 eu fui andar lá, em Virgínia de Fórmula... E o engenheiro falou assim, e é tudo grama, né? Virgínia, área de escape é tudo grama. O engenheiro falou assim, tem área de escape, mas não vai achando que para.
Pisou porque assim, pisar na grama é a mesma coisa que assim, já se considera que você tá no muro. Porque não vai parar. Inclusive, é capaz que ele bata mais rápido do que, do que quando estava na pista. E Sebring, que tem área de escape, mas entre a pista e a terra lá tem um degrau desse tamanho. Então, bateu. O cara você só caiu um andar. Fazendo o track walk, o cara falava, ó, não bota uma roda fora aqui, senão vai arrebentar o carro, arrebenta o assoalho. Werner, vocês falaram um pouquinho de pista e me despertou uma curiosidade, como que é para o piloto se mostrar o teu valor no curto período de tempo em uma pista diferente, em um país diferente, uma cultura organizacional totalmente diferente? Cara, esse negócio da cultura pega bastante, assim, é muito diferente também, tanto pelo jeito do americano, que é muito diferente do brasileiro, quanto pela forma de trabalhar e de abordar o final de semana de corrida. A gente tem pouco treino, assim, principalmente dividindo o carro em dois. Eu acho que, dito isso, assim, que é muito diferente, tanto pela cultura americana ser diferente da brasileira e as pistas serem diferentes, extremamente diferentes, como a gente já falou, não dá para chegar lá e querer mostrar tudo de uma vez. Primeiro porque esse ano todas as pistas que eu vou andar são novas para mim, desde o início. Eu dependo, eu tenho que entregar velocidade, mas eu tenho que entregar resultado também. Se eu for buscar velocidade pura logo de cara, em algum momento eu vou acabar rodando, eu vou acabar estragando o carro de algum jeito e vou acabar posso até bater. E isso acaba jogando muito mais contra do que a favor. Então, assim, eu tenho que tentar mostrar velocidade e consistência para ter bons resultados. No final, o que todo mundo quer é campeonato. Não adianta ser leão de treino, liderar treino, fazer pole, não sei o quê, e no final não... no final, o campeonato foi ruim porque, putz, a corrida... O cara não teve bons resultados na corrida, porque bateu, porque tocou, porque tomou punição, porque não sei o quê, entendeu? É mais nessa linha, assim, que a gente mostra valor. Tem gente que consegue chegar lá e ser muito rápido, mostrar e tudo, mas conta muito com a sorte também, né? Sempre. Faz parte do esporte, no fundo, também, né? O que você pode falar pra gente de diferença de guiada mesmo, agora, como piloto, sentado no carro, a diferença da Lamborghini pro Toyota, porque assim, não tem, são dois mundos completamente diferentes. Não tem, são pneus completamente diferentes. No Supra, a gente usa Michelin, que é o pneu da categoria, é o patrocinador, é quem dá nome para o campeonato. E na Lambo a gente usa o Hankook. Aí já separa completamente, porque são pneus com concepções completamente diferentes. O Hankook é extremamente duro, tanto de compound quanto de estrutura. É um pneu super rígido, ele não trabalha tanto. O Michelin já é um pneu com compound, apesar de ser um pneu endurance, é um pneu com compound um pouco mais mole e de estrutura também mais mole. É um pneu que aguenta muito mais carga lateral do que o Hankook. Engraçado, porque no fundo, então, você tem um carro que é mais lento, com um pneu melhor, e um carro que tem mais potência, teoricamente mais estrutura para ser rápido, com um pneu pior. Exato. E aí deve ser muito difícil você sair de um, entrar no outro e falar, cara, não, peraí, que mesmo mais lento, eu posso carregar mais agora, eu posso me jogar um pouquinho mais que ele aguenta. A Lambo é V, sabe? Ataca, rotaciona e acelera. No Supra, a gente pode frear um pouquinho menos, carregar mais velo e tudo. É um carro que ele satura por um pouco mais de falta de downforce porque é um carro para ser mais lento mesmo. Só que é aquele carro que apoia e aí satura. A Lambo, não. Quando satura, é tipo um Fórmula saturando. Ele vem e vai de uma vez flat, assim. Ele não é um carro que rola. Você perde ele de uma vez. Perde de uma vez. E é estilo quando satura aero mesmo, assim. Ele vem... E aí vai. Lançou e já era. Caramba. Como é que você faz, Werner, agora, falando assim, né, você tem todo esse compromisso com as corridas, morando no Brasil,
Eu queria entender um pouco mais sobre a sua vida pessoal. Você é casado? Você tem filhos? Como é que é a dinâmica familiar? Você viajando tanto, trabalhando também? Como é que fica a sua rotina dia a dia? Imagino que não deve ser fácil. Cara, é uma coisa nova para todo mundo, né? Para mim e para eles. Então, tem sido uma adaptação para todo mundo. Sem dúvida, ficar longe da família, dos filhos, assim, tanto tempo é a parte que mais pega. Eu acho que se for conversar com qualquer um, pelo menos todos os pilotos que eu conheço que têm uma rotina parecida falam a mesma coisa. Essa, sem dúvida, é a parte mais difícil. Mas faz parte também, acho que faz parte do amadurecimento, tanto meu quanto deles. E é uma coisa que a gente tem que passar e que vai trazer frutos no futuro, sem dúvida, para todo mundo. Uhum. Mas, cara, respondendo a outra parte, também é super complicado, porque, como a gente estava falando aqui, esse ano, a gente está em junho, eu já fiz... Quanto eu contei? Acho que era 18, 18, né? 18, 14, 16, 18 voos, né? Então, pô, e são voos internacionais, não é... Voinho de 2 horas, né? Não é voinho de... Não é São Paulo-Londrina. Não, tipo, pô, Goiânia no máximo, não é. Então, bem complicado. E não são só as corridas, né? Tem os testes também lá, a gente pode testar nos 2 campeonatos. Então, diferente daqui do Brasil, que os testes são limitados ou muitas categorias nem tem, lá pode testar e, cara, para mim, que estou aprendendo, são todas pistas novas, quanto mais oportunidade eu tiver de estar na pista antes do final de semana de corrida, eu tenho que melhor e eu tenho que aproveitar. Então, é um desafio. Eu imagino, não, você E você pensa em talvez mudar para lá de vez? Cara, eu acho que é uma coisa que as coisas caminhando bem lá com certeza é uma coisa que eu vou ter que avaliar. Enquanto der, não. Enquanto der para manter, não. Mas precisando, faz parte. No Brasil, alguma outra categoria te desperta assim a paixão? Cara, eu gosto muito da Porsche. Tentei estar lá agora para fazer o campeonato Endurance, acabou não dando certo. Falei pro Denner que eu quero voltar para fazer, vou tentar de novo ano que vem. Não tá satisfeito? Não. Mas eu fiquei 8 anos lá, né? É uma categoria que tem um pacote de mídia muito bom. Pro patrocinador também é muito bom, porque os eventos, as ativações, o evento é muito bacana, muito bem montado. Então, hoje talvez seja o pacote mais completo assim, de mídia, evento e qualidade que tem no Brasil. Não, é realmente muito redondo o evento da Porsche. Inclusive, uns amigos meus, eles estão fazendo coach lá e normalmente falam que, né, o seu negócio ele é muito bom quando as pessoas trabalham sem saber quem é o dono no dia a dia. Porque aí quer dizer que o negócio anda sozinho mesmo. Eles estavam me contando que teve uma etapa que estava passando a moça do Gatorade, dando para os pilotos. Aí o Denner virou e falou assim, você me dá um Gatorade? A moça falou, não, é só para piloto. E ele falou, não, tá bom, tá certo, no fundo ela tá fazendo o trabalho dela. Mas é isso que eu acho legal, a categoria funciona de uma forma que não interessa quem é o dono, tá todo mundo lá fazendo seu trabalho e o negócio tá muito, muito encaixado, muito bem Muito bem feito. construído, né? É um evento muito bacana. Nós preparamos aqui um bate-bola para fazer com você, jogo rápido, tá pronto? Boa, vamos embora. Um circuito que você sempre sonhou correr. Aproveitar que acho que Le Mans, sem dúvida. Legal, boa. Tá Boa. chegando, hein? O que não pode faltar na sua mala? Capacete, o Hans. O resto a gente resolve lá. Um carro de corrida que te encanta. Cara, um carro que deve ser muito legal de guiar, eu acho que eram os GT3, na verdade os GTLM, né, que não tem mais, que virou GT3, que eram carros com
bastante pressão. Sem falar dos fórmulas, né? Eu acho que qualquer fórmula acima do Fórmula 3 imbatível. É imbatível. Os pilotos que eu conheço que guiaram Fórmula 1, todos falam que cara, não tem nada que nunca vai chegar perto depois do Fórmula 1. Mas de carro, de sports car, assim, eu acho que eu gostaria muito de guiar os GT-LM. Maior ídolo no automobilismo. O Senna. Meta para 2025. Meta para 2025, essa é filosófica. Cara, mostrar um bom trabalho, apresentar meu cartão de visita, ter bons resultados e tentar fazer meu caminho lá nos Estados Unidos, no IMSA. Ouvimos essa baita história, agora a gente vai ver o desempenho dele em pista. Chegou a hora do quê, Nicolas Giafone? Volta rápida? Bora lá. Hora da verdade. Fala pessoal, o Volta Rápida dessa semana traz Werner Neugebauer para andar em Interlagos de Lamborghini GT3. É um carro parecido, quase igual que ele anda nos Estados Unidos, mas agora um desafio numa pista e um carro que na conjunção ele nunca andou. Aí já sai do box. Boa. O que é dianteiro? Oi? O que é dianteiro? E não tem o que fazer, né? No fundo sai do box e, cara, vai tentar acelerar, você vai dar no muro. Lá fora, eles falam alguma coisa sobre usar zebra quando o pneu tá frio? Eles reclamam de alguma coisa sobre isso? Cara, até hoje não, mas é uma coisa que eu já não faço por experiência, né? Própria. Mas eu não, mesmo com pilotos, a gente tem um carro com 2 meninas na equipe da Lambo na Rafa que não tem tanta experiência. Uhum. Mas é aquilo, né? É meio que o piloto tem que se virar. Tá. Você acha que tá tudo certo pra fazer essa volta valendo? Vou tentar. Tentar? Tá, então passamos do café. Vamos passar agora a reta dos box. Freia muito mais dentro do que eu imaginava. E aí valendo. Ô, louco. Essa traseirada ainda é freio pra trás, você acha? É um pouco, mas eu também tô freando dentro, né? Dá pra frear. E no fundo essas percepções é o que você acaba precisando ter na hora, né? Exato. É o tipo de feeling, é o tipo de raciocínio que você precisa ter durante a volta para evitar um erro maior. Dá pra ver que não é fácil de guiar. O carro é bem diferente do real aqui. É mesmo? Você sente que ele é diferente de balanço, de potência? O que é mais? De balanço. Ele é um pouco mais dianteiro do que... setup também, né? Dá pra melhorar. Entendi. Agora parece mais em ordem. Mas ainda assim, né? Essa volta foi uma de 1,36. Engraçado que vira já perto dos estoques.
Ah, não, mas é um carro para virar... Eu não sei quanto virou o WEC, mas o WEC tem um tire management diferente, né? Mas é um carro para virar 35... Sei lá, numa pista... É para virar 34, talvez, 33. Talvez de manhãzinha, numa pista fria, assim. Ah, pista fria, tudo ideal é para um carro para virar 33 alto. 30... Caramba. Eu acho que na época que a Endurance Brasil era meio força livre, teve GT3 virando 32. É muito rápido. Mas o ano passado eu fiz a pole da Porsche na Endurance com 33,7. Então o GT3 com certeza tem que ser mais rápido. Grama. Agora, linha de chegada, e aí eu vou querer ter o feedback final. Boa. De tudo. Boa. Tinha que ter 35. virado 35. Virei 6,1. 36,1. Mas a gente nunca sabe também, né? Às vezes também não colocamos o setup de classificação, é o setup original, tava cheio de combustível. A freada do S custou um pouquinho também. E é tudo isso que a gente acaba, né? Tipo, querendo ou não, a gente tem esse tipo de pensamento nos nossos dias de corrida. Mas de uma forma geral, muito diferente, então. Não, eu acho que tem setup para fazer, mas é como a gente falou, é um baita treino, né? Pra gente pré-corrida, manter a cabeça ativa, mexendo, quer dizer, a gente viu que o freio parecia estar muito para frente aqui, 69% no eixo dianteiro, a gente botou 59%, passou mais freio para trás, viu que passou do ponto, foi lá, mexeu um pouquinho, melhorou. Quer dizer, é o trabalho que a gente faz no dia a dia no final de semana de corrida, isso que é legal. Não, cara, muito obrigado. Foi um prazer te ter aqui. E depois você volta, a gente tenta de novo outra vez. Boa, vamos lá. Valeu, Werner. Valeu, cara. Ô, Werner, então conta pra gente um pouquinho. Carro muito diferente, precisa trabalhar setup, o que você pode comparar da vida real? É um carro que dá pra melhorar, assim. Tem um bom freio, como o GT3 da vida real. Tem bastante torque, como o GT3 da vida real. Falta melhorar um pouco o balanço, que, cara, meia hora, 20 minutos aí resolve também. Perfeito. Vou passar seus pontos pro Alexandre. Boa. E aí depois ele resolve o setup pra gente. Fechou. Vamos voltar pro estúdio? Vamos embora. Valeu. Vambora. Vamos de tradição, Ale? Vamos, senhor. Eu vou pedir pra você... Sua última obrigação hoje Opa. é assinar nossa viseira. Tá quase cheia, mas acho que Caramba. ainda tem um espacinho. Todo mundo que vem aqui, a gente pede pra assinar. Boa. Vou assinar aqui, então. Espaço pequenininho. Acho que a gente tá precisando de mais uma, né, Ale? Vamos ter. Daqui a pouco o nosso estante vai estar cheio de viseiras. Muito legal. Obrigado, velho. Mostra aí pra câmera, Ninho. Bonito demais. Werner, a gente quer te agradecer seu tempo, ter passado aí a tarde com a gente nessa gravação, contado um pouco da sua história, compartilhado suas vivências. A gente espera que você volte outras vezes aqui contando mais histórias. Então, muito obrigado. É muito legal, obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês também. Como eu falei, eu assisto os programas aqui, gosto bastante. E, cara, sempre que me chamarem, eu tô aqui. Muito obrigado, velho. Nick, valeu a companhia. Valeu, Ale. Nos vemos semana que vem? Nos vemos semana que vem. Para você que acompanhou o programa até aqui, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau. Olhem só o que chegou por aqui, o capacete que a gente pintou no programa passado. A gente pintou e deixou lá no estúdio da Art Infinity para eles passarem o verniz, colocar os logos nossos aqui. E agora eu quero mostrar para vocês o resultado, que ficou muito bacana, muito bonito. Mostrar para o pessoal pegar no plano detalhe. A cor, meus amigos, está absurdamente bonita. Olhem só esse detalhe aqui na parte de cima, ó.
as estrelas, bem referência ao capacete do Schumacher. Então eu quero aproveitar para agradecer a Art Infinity, que nos recebeu também no programa passado, ao pessoal lá do Luciano, a Ju, todo mundo que nos permitiu ir até o estúdio deles, desenhar, pintar, criar do zero e trazer esse presente que vai ficar aqui no nosso estúdio, nos nossos programas, viu? Obrigado, time da Art Infinity.